Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdmir Correia e aqui para dividir a responsabilidade de falar de cinema comigo, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão? E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que vocês estão ouvindo isso, eu sou o Bruno Araújo e independente do horário também, esse ainda será o Que Você Viu. Brunão, conta pra mim, como é que foi seu aniversário? Curtiu? Curti, foi muito bom, ganhei uns presentinhos. E quem não gosta de ganhar presente, né? Quem não gosta de também curtir com as pessoas que gosta e que ama. E foi isso que eu fiz no meu aniversário e foi muito bom. É isso aí. Se você curte compartilhar coisas legais, compartilha esse podcast com seus amigos. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, @canal do Erd, no YouTube, canal do Erd. Quando for ouvir aí no seu Spotify, avalia aí o podcast pra gente, dá lá suas estrelinhas pra gente, que a gente tá testando coisas novas, formatos novos, inclusive hoje o episódio vai ser diferenciado. O episódio É um episódio especial. não vai ser como os outros dois. Mas antes, aquele quadro que a gente vai conseguir emplacar ele de todo jeito, porque a gente se diverte demais com isso, né, não? Brunão, fiquei sabendo que dessa vez o motivo de você dar puta essa semana fui eu. Parte é você, parte é o mundo. O mundo é que tá me deixando puto. Recentemente eu vi uma matéria na internet que listava os filmes mais aterrorizantes dos últimos tempos, ou de todos os tempos, não estou lembrado agora. Mas era uma lista com uns filmes até bem assustadores, mas tinha um lá que não me desce de jeito nenhum, que é um filme Sinister, ou A Entidade, e é por isso que eu tô puto essa semana, porque o pessoal que votou para... Na verdade, o artigo, ele, se eu não me engano, colocou algumas pessoas para assistirem os filmes enquanto eles eram testados no nível de nervosismo, enfim, de batimentos cardíacos e tudo mais. E aí que, enquanto essas pessoas eram testadas enquanto assistiam o filme, eles iam registrando os resultados e nisso saiu a lista. E a entidade estava lá. E eu fico muito puto, porque eu acho, primeiro que eu não acho esse filme nada assustador. Eu até entendo que ele tentou fazer algo diferente com os plots que ele tem e tudo mais, mas esse filme não me desce, eu acho ele muito chato. Eu já assisti ele umas 3 vezes, sempre que eu tô ali do meio pro final do filme, começa a me dar um sono. E eu não sou de dormir em filme nenhum, eu não sou de dormir em filme nenhum, no cinema, em casa, em lugar nenhum. Mas esse filme é muito chato. Eu acho que pode até ser que numa questão de dar sustos, pode até ser que esse pessoal que estava nessa lista, nessa matéria, tenha se assustado por uns jumpscares safados. Eu não tenho problema com jumpscare, mas eu acho que nesse filme tem uns jumpscares bem safados. E eu tô puto porque o Ed também ama esse filme e é inacreditável. Como um amante de terror, eu não consigo aceitar esse filme. A entidade do filme parece o vocalista do Slipknot, e é vocalista não, o guitarrista, e é muito bizarro. Não, e é por isso que eu tô puto contigo e com o mundo. O pessoal não entende de terror, não. Eu cheguei a ver algo desse tipo, falando dessa questão, que inclusive foi eleito como o maior susto, né, da história do cinema até então, a cena do cortador de grama. É uma cena específica do primeiro Entidade, que é a cena do cortador de grama. Tem um site muito legal, que sempre que eu vou assistir filme aqui com os meus primos, com o pessoal aqui em casa, e a gente vai ver filme de terror, a gente olha ele antes, que é o whereisthejump.com. Hum, Ele classifica os filmes por estrelas, em quão assustador ele é, quão menos assustador ele é, e ele lista em que momentos acontecem os jumpscares do filme, e ele classifica esses jumpscares como coisas absurdas, ou como coisas mais ou menos, ou como jumpscares mais fracos. E o Sinister é um dos filmes que é 5 estrelas lá de jumpscare,
que coloca, e o filme tem vários jumpscares emendados um atrás do outro. Eu acho, o Bruno falou que eu amo o filme, assim, eu não tenho um amor pela entidade, mas é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho muito bom mesmo. Eu acho que para a proposta que ele tinha na época, foi um dos melhores lançados, mas ele fica muito para trás se você for comparar até com a trilogia do Invocação do Mal, que para mim são filmes que fazem um terror de um jeito diferente, eles abordam o terror até como estrutura e como temática de um jeito diferente. Pô, o cara consegue fazer um susto, tomar um susto sem apelar pro jumpscare. Isso é muito valioso pro gênero, assim, né? Quando você falou dessa questão da lista, eu pensei que ele tivesse sido eleito, tipo, por gosto, assim, sabe? Tipo, as pessoas elegeram o filme favorito de todos. Essa questão do batimento cardíaco lá é bem possível, porque é um filme que, cara, ele tem uns jumpscares muito bem bolados, e o jumpscare do Cortador de Grama, como ele é em primeira pessoa, eu acho que ele só reforça ainda mais aquela sensação de você se colocar num lugar na hora de tomar o susto, assim. Então, eu acho que isso acabou influenciando um pouco esse posicionamento dele no ranking dos filmes mais assustadores, aí, igual tu trouxe. Mas não fica puto, É, não. não. Perdoa a gente. Não, como eu falei, o artigo ele entra mais na tecnicalidade, no porquê ali dos sustos em si. Eu acho que ele não entra no âmbito de se o filme é bom ou ruim, mas Certo. eu acho ruim. Eu não gosto desse filme, eu já assisti ele umas 3 vezes, assim, toda vez que eu tento assistir, eu dou umas pescadas, assim, foi por isso que eu tentei assistir ele umas 3 vezes, mas eu sei que eu assisti todo, mas se eu não pesco em uma parte, eu pesco em outra, e nisso, essas 3 vezes que eu assisti se complementaram e formaram uma vez que eu assisti. E tá aí, gente. Foi por isso que o Brunão ficou puto essa semana. E a gente começou falando de filme de terror, e a gente vai continuar falando de filme de terror. Hoje a gente vai tratar o programa de um jeito um pouquinho diferente, com um formato um pouquinho diferente. Vamos lá, Brunão, me diz aí, o que que a gente vai fazer aqui hoje, no que você viu? Por que que a gente decidiu fazer isso? Foi uma ideia até que veio de uma conversa informal nossa. A gente falou, vamos fazer isso aí então. Conta aí. Nós somos grandes amantes do terror, e esse é um episódio mais do que especial, porque a gente quer falar do Ari Aster e do Jordan Peele, que são os grandes diretores da atualidade que têm feito ótimos filmes de terror. E é sobre isso o episódio de hoje. E são dois diretores que ainda não erraram, né? A gente parou um pouco para pensar assim, poxa, como é que tá o terror hoje, né? A gente começa a conversar, você pega a estrutura do terror de antigamente, te seguia sempre as mesmas batidas, sempre a mesma estrutura, os filmes eram muito repetitivos, hoje a gente já vê uma inventividade maior, possibilidades maiores, uso de tecnologia a favor do gênero, e dois diretores que tratam o gênero do terror com uma perspectiva muito específica, muito peculiar, né? O Ari Aster, ele traz aquele terror mais carregado, mais sombrio, mais denso, voltado mais pro contexto dos seus personagens e como eles lidam com as coisas que estão ao seu redor. E o Jordan Peele que faz um terror mais social, né? Que tenta trazer algo que se aproxima mais do comum, do que a gente poderia viver como sociedade. Ele não flerta tanto assim com o sobrenatural, até tem um pouco, né? Mas é um sobrenatural que é mais palpável de você entender algo que aconteça ali. Ele flerta mais com esse real, assim, um pouco mais do realismo. Mas é um terror mais social, porque ele coloca muito a carga do negro na sociedade no meio do seu terror. Então a gente vai discutir um pouco sobre o trabalho do Ari Aster, um pouco sobre o trabalho do Jordan Peele, trazer para vocês as indicações dos filmes. Se você não conhece, se você não sabe quem é, você vai saber, vai passar a conhecer agora. Isso posto, dito isso, vamos começar por Ari Aster. Tem a carreira um pouco mais curta, um pouco mais jovem. Diz aí, Brunão, por que que colocamos Ari Aster como um dos grandes expoentes aí do gênero do terror no momento? O que que você tem a dizer sobre ele? Olha, eu acho que eu nunca gostei tanto de um diretor quanto eu gosto do Ari Aster e dos filmes do Ari Aster. Apesar de ter uma carreira bem curta, ele fez coisas que
Ele fez filmes que, na minha opinião, sei lá, são as melhores coisas os melhores filmes dos últimos tempos de terror. Ele fez um curta maravilhoso que dá para ser achado no YouTube, a gente vai falar mais sobre ele. Fez o aclamadíssimo Hereditário e e um dos meus filmes favoritos de todos os tempos agora do terror, que é o Midsommar. É um filme de alto nível que é difícil de bater, sabe? Você coloca o Midsommar na frente de Hereditário? Você acha melhor que Eu Hereditário? coloco, eu Legal. coloco. Eu acho um filme melhor. Acho que o Ari Aster, de um filme para outro, amadureceu o estilo dele e o jeito que ele conta histórias. E Midsommar é maravilhoso. E com certeza eu coloco na frente de Hereditário. E talvez já sendo um polêmico, na frente dos filmes do Jordan Peele. Legal. Vamos dar uma pincelada então nos filmes do Ari Aster. Vamos começar pelo curta que você comentou. Inclusive é um curta que dá para ser visto no YouTube, está disponível no YouTube quem quiser, que é o The Strange Things About the Johnsons. Diz aí, Brunão. Nó no estômago, né? Soco no estômago esse filme, né? Soco no estômago. É muito louco como o Ari Aster pega algo muito pesado da realidade, algo que a gente não consegue sentir, nós homens, no caso. E cara, é muito brilhante a simplicidade em que ele pega algo tão brutal da realidade e transforma em um terror que me tocou de um jeito muito louco, porque te deixa, sei lá, querendo sair correndo, sabe? Porque é algo muito pesado, porque, como eu falei, ele tá mexendo com a realidade. Só de conceber que algo desse tipo acontece desse jeito e poderia acontecer com a gente exatamente como acontece no curta, é aterrorizante. Esse curta, ele deve ter mais ou menos uns 20 minutos de duração ali. O que eu acho engraçado é que o Ari Aster, ele firmou seu nome, sua carreira no terror com Hereditário e com Midsommar, trazendo um pouco do sobrenatural que envolve outras questões, né? Que envolve ali mais a parte de religiões, de cultos e tudo mais. E o The Stranger Things About Johnson, que é esse primeiro curta dele, ele traz um impacto muito do real, né? Ele não tem o sobrenatural, ele não tem monstro, ele não tem susto, ele não é um filme de jump scares, né? Ele é um filme que ele te impacta literalmente pela história, pelo contexto narrativo, ele que coloca ali uma situação familiar, uma situação cotidiana, né? É trivial ali é um pai, uma mãe, um filho e como que se dá o relacionamento entre esses personagens de uma forma absurda, com cenas pesadíssimas e que realmente dá aquela sensação de que você está assistindo e fala assim, caraca, bicho, o que que tá acontecendo, né? Você dá aquela angústia, assim, fala, não, pelo amor de Deus, acaba esse filme logo que eu não quero mais assistir. Mas também não é um filme que peca pelo excesso, não é uma violência gratuita, não é aquela coisa, o chocar só por chocar, né? Ele tem um contexto ali por trás do que está acontecendo e de como o filme se desenvolve. Então, ele já começa muito bem com esse curta e com certeza abriu portas para que ele pudesse trazer os seus trabalhos futuros. Hereditário, Brunão. Eu queria dizer que eu discordo de você no quesito Midsommar está na frente. Eu acho, vai ser até bom para nossa discussão ter essa divergência. Eu acho Hereditário um filme mais completo, como em todos os aspectos. É, e principalmente dentro do gênero do terror, né? Eu acho que a construção que ele faz da crise familiar e uma coisa que é muito comum que é possível perceber nos dois filmes tanto do Hereditário como o Midsommar é que são filmes que se baseiam pelo luto, né? Como que o luto move as pessoas a chegar aos seus níveis extremos, assim, né? O Hereditário conta a história de uma família, do qual a filha mais nova acaba morrendo de um jeito muito absurdo. A mãe acaba assumindo uma pressão interna muito grande em relação ao filho, a apatia do marido. O menino se sente culpado pela morte da filha, porque de certa forma ele teve um pouco de responsabilidade naquilo.
Só que o filme ele acaba se desenvolvendo por uma questão da religião, até do apoio do sobrenatural ali, né? A gente acaba se desenvolvendo para a descoberta de um culto. O filme ele já começa vindo de uma cena de luto, que é uma cena que trata sobre o enterro da avó deles, então o luto está muito presente nos dois filmes do Ari Aster, e eu acho que a construção narrativa para o terror dentro do Hereditário mais completa do que a do Midsommar. O Midsommar ele tem uma proposta muito legal que eu vou dizer os meus pontos em relação a isso quando a gente for falar dele, mas o Hereditário ele não é tão subversivo dentro do gênero como o Midsommar tenta ser, em alguns pontos ele se perde. O Hereditário ele segue batidas mais comuns do terror, né? O uso do escuro, o uso dos sustos, criaturas sobrenaturais. Então, ele segue algumas batidas mais convencionais, só que ele faz isso de um jeito que, por mais que sejam mini clichês, eles não são tão óbvios. Eles são muito bem utilizados na forma em que eles são feitos e que eles são utilizados pelo Ari Aster. Então, isso para mim é incrível, assim. E é um filme que tem um final absurdo, é um filme que tem sustos absurdos. Acho que esses são motivos que fazem eu achar o Hereditário melhor que o Midsommar, mas do Midsommar a gente vai falar daqui a pouco. E aí, Brunão, diz aí, me dá teu parâmetro aí pro Hereditário. Cara, eu concordo contigo. Eu acho que o Hereditário, ele é um terror mais clássico, ele segue uma estrutura mais clássica, onde você tem algo sobrenatural, o desconhecido, algo que você não entende, mas também, como a gente já tinha falado, o Ari Aster gosta de colocar esses problemas mundanos, sabe? Esses problemas dentro, esses problemas familiares, esses problemas entre os membros, e ele mescla o terror com esses assuntos mais pés no chão, sabe? Mais próximo da realidade. Não é só um terrorzão, só por ser um terrorzão, mas o Hereditário, como o Ed falou, não tenho nada a discordar, é um terror clássico, tem alguns clichês, mas ele subverte muita coisa. Eu gosto muito de Hereditário. As atuações são, cara, maravilhosas. É Toni Collette o nome Toni da atriz, Collette. não, né? Toni Collette. Ela é muito, cara, ela é maravilhosa, assim. Eu lembro que na época que saiu Hereditário, muita gente ficou, inclusive, chateado porque ela foi meio que esnobada pelo Oscar. Eu acho que ela tava muito, muito bem no filme. E eu acho que não só a Toni E não tem, Collette, tá? Eu acho que o filme em si, até o roteiro original, deveriam estar ali naquela leva que não estavam. verdade, né? Não, e os outros atores também. O menino lá, eu não lembro o nome do ator agora, que ele tá até num outro filme. Alex Wolff. É, Alex Wolff, aí a colinha. Ah, ele é muito bom, todo mundo é muito bom. E de novo, o Ari Aster trabalhando o terror junto com coisas mundanas. E eu acho que ele tem até uma fixação por religião, Sim. ocultismo, culto, essas coisas. E famílias, e problemas pessoais dentro de problemas familiares. Mas ele trabalha muito bem os dois, mas é um terror classicão ali. E é muito louco, porque um dia desse eu tava vendo um vídeo aleatório no TikTok e colocaram a trilha do final que o Ed falou que é. Cara, o final, concordo plenamente com o Ed, é muito foda. E, e no TikTok, como eu tava falando, eu ouvi a trilha, eu reconheci na hora de qual cena que era, do que acontecia e tudo mais certinho. Eu recolhi falando, comentando rapidinho, a trilha também é muito, muito boa. E no que não tem mais o que dizer, Hereditário é incrível. E é isso. Tá disponível no HBO Plus para quem tiver assinatura. Fica aí já o convite para você poder assistir. Midsommar, segundo longa já lançado, terceiro filme do Ari Aster tá vindo aí. Mas para a gente fechar essa discussão sobre o Ari Aster, vamos falar um pouco sobre o Midsommar. O que eu queria falar, Brunão, sobre o Midsommar, que eu acho que foi até uma pegada comercial que o filme tentou vender, que foi a questão do terror de dia, né? Isso foi uma coisa que eu acho que tentou trazer, que eu acho que foi muito sagaz nisso, que é essa questão do tipo assim, você vai ver um filme de terror,
as cenas acontecem sempre à noite, elas acontecem sempre na surdina, no escuro, e com o Midsommar a proposta é completamente diferente, né? É um filme que também se desenvolve narrativamente a partir do luto, né? A, a Florence Pugh, que é a protagonista, é, perde os pais, né? E aí, no meio do... Não perde os pais, não, né? A irmã É, dela... tu, A irmã dela faz a merda lá, né? de novo o Ari Aster começando com problemas familiares. A irmã, se eu não me engano, ela tem algum problema mental enfim, É, ela acaba fazendo uma engenharia ali com escapamento do carro e tudo mais e mata os pais e aí, se eu não me engano, eu não tô lembrado agora, acho que ela mas eu se não lembro se ela suicida se junto, mata ou né? não, Acho que ela se mata e mata os mas pais junto. exatamente. Aí a Florence Pugh, como o Ed falou, tem que lidar com as perdas. E ela vive um relacionamento falido com um cara completamente meio babaca que ia viajar e ela é convidada meio que tipo aquele convite, tipo assim, não, vamos também, né? Tipo, achando que ela fosse negar o convite, mas ela aceita o convite para ir para um festival na é na Suécia? É na Suécia, né? Eu acho que é na Suécia, o solstício, né? Ali Tipo, o o sol. Midsommar, o título do filme é justamente o nome do festival, mas eu acho que é Suécia mesmo. E aí eles vão para esse festival onde é um local onde o sol demora para se pôr e tudo mais. E o que eu gosto muito do Midsommar e que eu acho que o Midsommar é superior ao Hereditário são nas questões de direção, nas questões técnicas. Ele é muito superior ao Hereditário nos movimentos de câmera, nos planos que ele faz. Tem um plano em que alguns cortes que ele faz em que a Florence Pugh está num lugar, ela abaixa a cabeça, quando ela levanta já tem um corte, ela já está em outro lugar. Tem um plano sequência que acontece quando eles já estão no local do festival, em que a câmera acompanha, faz uma lateral, onde as pessoas dessa comunidade em que eles vão visitar, eles fazem como se fossem uns tecidos, com algumas pinturas, algumas coisas, e essas pinturas já meio que te dão um parâmetro ali, uma noção do que vai acontecer, de como que funciona tudo. E o filme ele é uma evolução de como a personagem da Florence, de como a personagem da Florence Pugh lidando com o luto dela em meio ao relacionamento ali com os amigos, com o namorado, as pessoas que viajaram com ela. E essa evolução do sentimento da personagem da Florence Pugh é percebido e é muito utilizado pelas pessoas da comunidade, né? Então, eles lidam com questões que para eles são estranhas, mas que para o pessoal da comunidade são ok, é normal, isso vai acontecer e tudo mais. A questão uma cena em que as pessoas mais velhas da comunidade precisam se sacrificar, digamos assim, né, em prol da colheita e tudo mais. Então tem essa questão meio que da existência de uma cultura que está ali, que precisa ser respeitada, que eles estão lá meio que para visitar, e eles passam a conviver nesse meio do terror, nesse meio de tudo que vai acontecer com eles no decorrer do filme, só que de uma maneira que faz parte da cultura deles. Não é uma coisa que chega a ser assim, tipo, é, fica meio subentendido que eles caíram numa armadilha, digamos assim, né? Para poder chegar até ali. Mas também tudo que é feito com o background de que eles fazem aquilo porque é a cultura deles. O que eu não gosto muito do Midsommar e que faz com que ele fique um pouco atrás do Hereditário para mim é que o Hereditário eu acho mais sólido do ponto de vista narrativo, de história mesmo, de roteiro. Eu acho que o roteiro do Hereditário não tem tantos espaços de questionamentos do que Midsommar. O Midsommar, ele levanta algumas questões que, para mim, pelo fato de não serem respondidas, me incomodam um pouco. Que foi o que eu falei dos personagens estranhos que o Ari Aster usa no filme deles. Existe aquele personagem esquisitão lá, que fica dentro daquela igreja lá, dentro do Midsommar, que eu achei que ele fosse ter um desenvolvimento um pouco maior, que ele fosse fazer parte de algo mais contundente, que não necessariamente isso acontece. E também essa questão do o mal não espera a noite, né, que foi vendido como subtítulo aqui no Brasil,
Nas campanhas publicitárias do Midsommar se via que eles iam tentar carregar isso como força, e eu acho que não teve tanta essa pegada. Eu acho que foi uma tentativa. O filme acontece, sei lá, 85% de dia mesmo, só que não tem aquela questão dele usar o dia como uma questão pro terror. Assim, na verdade, ele só utiliza o espaço para fazer as coisas que a cultura ali permite, né? A cultura do qual eles estão inseridos ali para visitar permite. Então, é um bom filme, é um filme que eu acho que também merece muito ser visto. Eu acho que do que a gente tem hoje aí do terror, não não tem tanta coisa que chegue perto do que o Ari Aster fez. E o Midsommar tá, por enquanto, por assinatura só no para quem tem a assinatura do Telecine. Ele não tá ainda em nenhum streaming, não. Mas e aí, Brunão, me diga por que Midsommar é o seu 01 da lista aí, quase. Cara, eu tenho que começar falando que eu amo terror e eu sempre assisti desde de pequeno. Eu lembro que eu e o meu primo, a gente juntava umas moedinhas para alugar, enfim, no começo dos tempos, fitas, depois DVD. E só que eu sempre fui muito cagão. Eu amava terror, mas eu sempre fui muito cagão. E por amar terror, eu sempre espero algo que. Eu espero um filme que seja muito diferente de tudo que eu já vi. Eu sempre espero e é sempre muito bom quando vem. E eu acho que Midsommar é muito isso. E ele tá no meu top 1 das listas dos filmes que a gente vai falar hoje, principalmente porque eu acho que ele levanta muito debate. E é muito difícil ver um terror assim, porque eu me peguei umas 2 vezes debatendo lá no trabalho, junto, não com o Ed, mas lá no, onde a gente trabalha, debatendo e surgiu Midsommar debatendo sobre religião. E é muito louco, porque é muito difícil você pegar filmes de terror e eles estarem em algum debate sobre alguma coisa mais séria, como religião. Como o Ed falou, é um filme que ele se passa 90, 85, 90% do tempo durante o dia. Eu não sei se o marketing dele de o mal não espera a noite foi algo só BR ou veio. Eu sei que o subtítulo é BR. Só que eu não É, sei se foi algo intencional do Ariata. Eu acho que não o, foi. o subtítulo foi BR, mas Isso eu sei. Aham. a campanha de vender o filme como um filme de terror que acontece durante o dia era proposta já desde o do lançamento. Assim, já tipo, veja um filme de terror que acontece durante o dia. Essa era a premissa. Assim, sempre foi. Show. Como eu estava falando, eu acho o filme maravilhoso, justamente porque ele traz muito debate, mas é um filme que tem coisas que são chocantes, mas ao mesmo tempo o Ari Aster tenta naturalizar essas coisas. Como o Ed falou, tem uma cena muito específica que eu amo, que é dos, dos mais velhos, dos idosos desse culto ou religião, eles se matam, se sacrificam para não dar trabalho para pro grupo, e é muito louco, e eu acho isso é um comentário muito perfeito que a líder, uma das líderes ou a líder do culto fala que, vocês estão chocados com o que aconteceu aqui, o que aconteceu com os nossos idosos, mas isso não é pior do que o que vocês fazem com os idosos na cultura de vocês. E isso pesou muito para mim, porque foi aí que eu comecei a me questionar. Cara, o filme retrata um culto pagão que é muito diferente das religiões que a gente está acostumado, seja o cristianismo, o, a, O enfim, espiritismo, o budismo, o né? espiritismo, Ah, exatamente, os evangélicos e tudo mais, e é muito diferente, mas ao mesmo tempo, depois dessa cena, eu comecei a me questionar. Beleza, eu comecei vendo um filme em que eu falava, não, é um culto pagão e tudo mais, o pessoal tá fazendo coisas bizarras porque não é real, sabe? Esse tipo de coisa não acontece, mas pior que acontece, o quão diferente esse culto pagão é das religiões que a gente conhece, sabe? Muitas atrocidades são cometidas em nome da fé, você já pega principalmente época das cruzadas e tudo mais.
E aí eu chego no final do filme e, sei lá, minha cabeça explodiu, e justamente porque no final eu cheguei, cara, esse culto pagão, na verdade, na minha cabeça virou uma religião que não é muito diferente das nossas. E aí eu comecei a entender e justificar as coisas que acontecem no filme. Eu, no final, eu meio que estava quase defendendo a religião. E é muito, muito bizarro, porque acontecem umas coisas que pra gente é bem bizarro, como suicídio, assassinato e tudo mais. E só que eu comecei a colocar isso, e principalmente nos tempos que a gente está vivendo aqui no Brasil, com a política e com polarização e tudo mais, e eu comecei a pensar o quanto que isso fazia sentido com a realidade. É por isso que eu acho um filme maravilhoso, sempre levantou muito debate, é um filme muito diferente de tudo que eu já vi, por isso o Midsommar foi muito, muito diferente de tudo que eu já vi, e eu amo o filme, eu acho que as atuações são muito boas, eu tenho que mencionar isso, porque realmente são muito boas, a líder do culto, assim, eu acho a presença dela é aterrorizante. Pode não ser um filme assustador que acontece durante o dia, mas para mim ele tem uma atmosfera bem pesada por tudo que acontece, mas no final, como eu falei, e eu já começo a questionar tudo que eu penso sobre religião, culto, ocultismo, paganismo e tudo, e eu acho que é por isso, para mim, por isso que ele é maravilhoso, porque como eu falei, o Hereditário é muito mais clássico, é um terrorzão com algo sobrenatural que vai te dar sustos, não são uns sustos safados, não tem uns jumpscares safados, é, ele constrói a atmosfera, e eu acho que o Ari Aster é muito bom nisso, ele constrói a atmosfera muito bem no Hereditário, e ele faz o mesmo no Midsommar. Eu lembro de estar debatendo com um colega de trabalho nosso também, abraço Rômulo, abraço Romin, eu lembro que a gente debateu e que a frase que resumiu o debate foi, cara, a Midsommar te faz sair do filme se sentindo meio estranho, assim, você é um filme pesado, não se engane, apesar de acontecer durante o dia e falar basicamente sobre, como eu falei, culto, religião, paganismo e tudo mais, é um filme pesado, é um filme que tem uma atmosfera pesada, e é por isso que eu amo. Eu acho que foi um ar fresco que não se via no terror há muito tempo. Hereditário e Midsommar, que se você for parar para analisar a estrutura, são filmes irmãos, né? São dois filmes que trazem o luto como motor narrativo, que têm as suas questões de cultos religiosos, de paganismo, trazem o sobrenatural como um elemento motivador para as coisas que acontecem. O Hereditário mais do que o Midsommar até, e que são filmes que trazem interpretações fortes de duas personagens femininas fortes e que vale muito a pena que vocês conheçam, caso vocês ainda não tenham assistido. Chegou a hora da gente falar então de Jordan Peele e seu terror mais social, digamos assim, né? Corra, Us, Nope, nossas impressões sobre esses filmes. Manda ver, Brunão. Quer dizer que Corra, então, fica atrás até de Midsommar. Fica, mas é por muito pouco, porque Corra é magnífico, tá atrás de Midsommar, e por pouco. Eu acho que eu ainda gosto mais do Corra do que o Hereditário, se a gente for colocar num balanço certinho. E Corra é maravilhoso. O filme ele tem uma atmosfera muito pesada. Eu gosto muito de falar de atmosfera porque é justamente como eu me sinto quando eu tô vendo terror, sabe? Ele pega um filme que fica te fazendo questionar o que está acontecendo, assim, desde o começo. Ele te causa uma estranheza de um jeito massa, diferente do Yorgos Lanthimos, tá? Só para só para lembrar de episódios anteriores. Eu acho que ele consegue causar uma estranheza, tudo bem que são estranhezas de maneiras completamente diferentes, mas ele consegue te inserir melhor no filme, causando, tipo, o que tá acontecendo, velho? O que tá rolando aqui? Ele é muito bom nisso, sabe? Ele é muito bom nisso. Como eu tava falando da atmosfera, ele te deixa tenso, se perguntando o que tá acontecendo, mas como eu acho que o Jordan Peele, ele entende que você tá tão tenso que ele tem que quebrar um pouco disso. Aí ele vem e coloca uma cena de humor com o policial de shopping.
Aí, beleza, você dá um respiro, sabe? Ele te dá esse respiro no, em partes do filme, justamente para você, beleza, digerir o que tá acontecendo, enfim, dar uma respirada mesmo, aí depois ele te joga de novo, de uma vez, em tudo que tá acontecendo. Cara, tem uma cena tão maravilhosa, é porque a gente não tá tentando comentar sem spoiler, mas tem uma cena em que não tem ninguém falando nada, são só gestos. É uma cena de um leilão que a princípio você pode até não entender bem o que está acontecendo, porque umas folhinhas de bingo e tal. E essa cena é tão incrível, porque o cara tá fazendo só uns gestos e você fica, no começo você fica, o que esse cara tá fazendo? Aí depois você entende, você fica, caraca, cara, ele tá fazendo aquilo que ele tá fazendo, e é muito, é maravilhoso, sabe? A atuação do Daniel Kaluuya, que eu não conhecia antes de Corra, ele destrói, todo mundo destrói. Eu tô comentando sobre o filme e nem falei um pouquinho da premissa. É, uma menina branca, eu vou falar a cor dela porque é importante pro filme, começa a namorar um rapaz negro e ela leva ele para conhecer a família num final de semana, numa mansão afastada, num lugar afastado, e o filme se discorre sobre isso. E a mãe dela, a atriz que faz a mãe, assim como ela também, e o pai, todo mundo é muito bom, mas a mãe dela tem. A atriz é tão boa que, sério, eu olho para ela e eu fico morrendo de medo, e até pelo contexto do filme, com o contexto racial e tudo mais, e eu fico morrendo de medo, e o filme é maravilhoso. É um terrorzão diferente também, como o Ed falou, é um terror mais social, mas é muito louco como o Jordan acerta logo no primeiro filme, fazendo um primeiro filme dele, né? E como ele acerta, cara, pra mim, em tudo, sabe? O Corra, pra mim, ele, pegando todos os filmes de terror que foram lançados nesse século, eu acho que ele só fica atrás do primeiro Invocação do Mal, assim. Porque o primeiro Invocação do Mal, pra mim, Caraca. ele é imbatível em vários aspectos, mas um dia a gente vai chegar para falar deles. Mas o Corra, pra mim, a grande questão que eu vejo, o potencial desse filme, a força desse filme, é o quanto ele mexe com as nossas perspectivas como espectador e o quanto ele faz com que a gente se sinta imerso dentro da narrativa. Então, assim, a partir do momento em que você assiste um filme lá de quase 2 horas, 2 horas e pouquinho, e tem uma cena final em que você sabe o que vai acontecer, e quando a cena acontece não era aquilo, e você se questiona assim, tipo, caralho, eu acabei de ser racista, isso é muito foda, saca? Então, tipo assim, o filme ele coloca à prova como o racismo ele é uma coisa estrutural na nossa sociedade e que ele precisa ser falado, que ele precisa ser combatido, e ele faz isso dentro de uma peça de entretenimento, usando um filme de gênero, que é um filme de terror. Porque você vai falar de racismo, você faz um drama, você faz um filme com contexto político, é muito mais fácil de você discutir questões, de você levantar bandeiras e tudo mais, porque vai estar inserido dentro do gênero. Ele está usando no terror, né? Que é um subgênero que muitas vezes as pessoas veem até como mais marginalizado, assim, não tem a mesma tratativa que o drama, que a própria comédia, né? Que os filmes de ação hoje em dia têm esse poder aí com os super-heróis. E aí você pega e vê que o Jordan Peele acaba sendo o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor roteiro original por um filme que escancara o racismo estrutural da sociedade. Isso é um contexto que tem que ser muito levado em consideração. E aí eu nem vou entrar tanto na questão do filme, nos aspectos de, de ambientação, de sensação que o filme traz, porque o Bruno já trouxe isso muito bem. E, cara, é fantástico que o filme ele te traz as situações do racismo e os estereótipos do racismo de uma maneira muito sutil, né? A primeira cena do filme, os caras são parados pela polícia e o cara quer arrochar o cara porque ele é negro e tá com a namorada branca. Aí você tem o personagem negro divertido que questiona o fato do cara ser negro e tá namorando a menina branca. E aí, quando ele chega para conhecer a família, você tem o pai de família que é branco
e que quer agir como se fosse um negro, como se entendesse da cultura negra. E aí você tem o irmão da personagem que chega e usa o estereótipo do negro, né, de que o negro é um homem forte, de que o negro é um homem feito para lutar. Então, assim, o filme ele trabalha esses estereótipos todos, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito é um velado escancarado, né? Não tem como esse filme não ser reconhecido como um dos melhores do gênero, por mais que ele seja um terror social, ele tem um pouquinho ali, né? Um tequinho do sobrenatural ali, porque acontece uma coisa. O filme ele se baseia num contexto de uma coisa que não é, não dá para se dizer que é real, né? Mas que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas e que tem a ver com a cena do leilão que o Bruno falou, mas que é um filme que precisa muito ser visto, principalmente pela cena final do filme. A cena final do filme, ela é aquela coisa assim que, cara, eu não acredito que eu vi tudo isso aqui acontecer e o filme vai acontecer, vai acabar acontecendo exatamente do jeito que eu estou imaginando e ele vai lá e subverte todas as suas expectativas. Então, assim, para mim é um filme que ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não tem o que tirar, ele não tem o que pôr. Ele não seria um filme perfeito se ele tivesse feito o outro final, que é o final que a gente espera que aconteça. Aí ele seria um filme que cairia até um pouco ali pro uma mesmice, né? Mas o Jordan Peele foi tão sagaz, tão inteligente que ele consegue subverter até isso. Então, para mim, de todos os filmes que a gente vai comentar aqui hoje, para mim ele é o melhor. Melhor até que o Hereditário, que eu falei que é melhor que o Midsommar, que pro Brunão é melhor que o Corra. Então fica aí essa estrutura aí para vocês lidarem com ela. Mas diga lá, Brunão, começa aí você falando sobre Us, ou como chamaram no Brasil, né? Nós. Caraca, que tarefa, hein? Começar polêmico sobre o Us. Eu não gosto muito, pra falar a verdade, eu não acho um, um, um grande filme, ainda mais um grande filme de terror, como eu falei, eu sou um amante de terror e eu sou bem chato com terror. E eu acho que não é um filme ruim, mas eu acho que foi um deslize, na minha opinião, foi um deslize do Jordan Peele. O meu problema com Us é justamente o fato da alegoria ser mais importante e mais presente do que o fator entretenimento. Eu não gosto do segundo filme porque eu não me senti entretido. Ele fez algo diferente, sim. De novo, ele gosta de trabalhar essa pegada até com um pouco de ficção científica. Não sei se a gente pode comentar rapidinho, Ed, sobre a premissa, mas Manda ver. uma família, ela entra em embate com cópias delas, das pessoas da família, cópias dela mesmo. A família encontra uma outra família exatamente igual ela, e o filme discorre justamente sobre isso, como que a família vai enfrentar essas cópias. Isso é bem do comecinho do filme. E aí que eu acho que o terror meio que ficou em segundo plano para mim, apesar de ser um filme sim de terror, tem toda a estrutura, tem todo as marcas do terror, tudo que define o que é terror, mas eu não fiquei entretido. Eu acho que no final, principalmente no final, para quem viu, vai ver que é um final mais aberto, um final em que você fica se questionando o que aconteceu e você provavelmente só vai ter essa resposta se entender profundamente o que o Jordan quis dizer, os subtextos e a alegoria. E eu tenho um problema muito sério quando a alegoria supera, quando o subtexto, os significados ali por trás, a alegoria supera o fator entretenimento. E eu não sou muito fã do Us. Isso eu concordo com o Brunão. As questões das alegorias são muito fortes. Eu acho, inclusive, que esse filme, ele tem o inconcebível do terror menos crível do que os outros, né? Porque o filme, ele tenta te vender uma realidade que é tipo assim, todos nós que estamos aqui, vivendo nesse mundo hoje, temos uma versão nossa num outro universo. É como se tivesse lá o mundo invertido do Stranger Things e existe um Erdman aqui e um Erdman lá no outro mundo lá. E essas pessoas do outro lado começam a invadir a nossa realidade e elas estão vindo para confrontar nós mesmos, né? O filme ele parte desse embate, né?
Só que o filme ele é cheio de pequenos detalhes, ele é cheio de pequenos pontos, de pequenas coisas a serem interpretadas, né? O grande ponto desse filme, que eu vejo do Us, é que o Jordan Peele ele costura toda uma história pensando no gancho do final que ele vai te dar, né? Porque ele começa contando uma história de uma menininha que se perde num parque de diversões e que depois ela passa por uma dificuldade de fala, ela demora a começar a falar, mostra toda essa questão que é a personagem da Lupita Nyong'o, que depois, alguns anos, ela tá lá vivendo essa história. E aí, quando chega lá na frente, acontece um ponto de virada no confronto dela com o doppelganger dela, né, a cópia dela lá, e aí você começa a falar assim, tipo, ah, caraca, então eu acho que assim, o ponto que me deixa mais pé atrás com o Nós é ter tido a sensação de que o Jordan Peele quis vender a história desse filme por esse gancho final, assim. Então, diferente do Corra, que tem uma estrutura narrativa, uma história que se desenvolve por conta própria, eu acho que o Nós ele foi um filme construído em cima de uma virada para um final que talvez te surpreenderia de um jeito tipo, meu Deus, e agora? Só que no final das contas, isso acaba sendo irrelevante, porque se aquilo que o filme supostamente diz que aconteceu tiver acontecido ou não, o filme segue. Mas é como se o filme quisesse te garantir que algo surpreendente aconteceu, e é uma coisa legal. Tipo assim, eu vendo o filme e falei, pô, essa sacada é muito boa. Só que não dá para dizer que o filme se sustenta só com essa construção. Mas uma coisa que é muito importante de ser levada em consideração no momento em que a gente está fazendo esse comparativo é que, assim, Corra é um filme extraordinariamente excelente. Então, quando você vê o trabalho de um diretor que vem de um filme como Corra, você já entra com uma expectativa de que seu próximo filme vai ser uma coisa maravilhosa. O Nós é um filme muito bom. Quando você coloca para comparar com os dois filmes, é um filme muito ruim. Porque o Corra é tão bom que o Nós não chega perto do Corra. Então ele acaba sendo um filme ruim, mas quando você tira desse contexto de comparativo, ele é um filme muito bom. E Nope, Brunão, me fale aí suas impressões sobre o último filme de Jordan Peele. No momento que a gente está gravando esse podcast, ele ainda é bem recente. Então, se saiu do cinema, saiu há pouco tempo, mas pode ser que até ainda esteja em cartaz, coisa de semanas mesmo. Então, me diz aí. Pra falar a verdade, eu não tenho muito a dizer sobre esse filme. Eu só gosto de lembrar que o Jordan Peele, em uma entrevista depois de Corra e Nós, ele falou que queria fazer um filme mais pipoca, um filme até mais épico, menos. Basicamente, o que ele falou que é um filme para ser experienciado no cinema. É um filme mais grandioso, vamos dizer assim. É um filme em que se beneficia dos sons, da qualidade sonora, da potência sonora do cinema, da tela gigantesca do cinema. É um filme que tem, sim, os seus significados e subtexto e coisas, mas são muito mínimos, sabe? São muito mínimas. Eu percebi claramente que no Nope, o Não Não Olhe, ele não quis ir muito a fundo em significados e coisas, ele quis fazer um filme mais reto, mais direto, mais, como eu falei, pipoca. Então, é um filme em que começa com. Inclusive tem o Daniel Kaluuya, é um filme em que uma família é dona de um aras, na verdade, de cavalos que são treinados para performar em filmes, para fazer grandes coisas, enfim, cavalos para filmagens de cinema. E ele entrelaça essa. Que, aliás, o Jordan Peele gosta ele basicamente só trabalha com personagens principais negros, e é uma família que no começo, bem no começo do filme, perde o pai e fica só dois irmãos, um sendo o Daniel Kaluuya e o outro, acho que é a Kiki Palmer, é o nome dela, que ela fazia um seriado jovem da Nickelodeon, eu não lembro o nome agora. Esses dois irmãos, eles herdam
esse área de cavalos que são treinados para performar em cinema, e eles têm que arrumar um jeito de seguir com o legado do pai. Só que começa que o pai era um cara bem famoso em Hollywood, que lidava muito bem com os cavalos e, enfim, performava como ninguém no cinema junto com os cavalos, o trabalho dele era muito reconhecido, e aí que as crianças herdam e tem que lidar com o legado do pai. Isso tudo é posto em xeque por nada mais nada menos que um alien, um ET, e aí entra aquilo que eu falei do Jordan Peele, querer trabalhar algo até mais mainstream, você pega um Alien e faz um filme sobre Alien, um filme bem Steven Spielberg mesmo, e não é super profundo, não é nada tão social quanto o Corra e o Us, e é um filme bem direto, bem reto, é um filme sobre como eles lidam com o Alien, e é muito bom, e eu até gosto de pensar que o Jordan Peele faz os filmes que faz até para, na verdade, não é pensar, ele realmente subverte tudo que você pensa de terror, e principalmente sobre como as pessoas brancas e negras se comportam no terror, e ele subverte isso e coloca o negro como herói, mas ao mesmo tempo, como que as pessoas negras, os personagens negros, os principais negros, reagem a esse tipo de coisa. Tem uma cena, sei lá, maravilhosa que resume muito isso, que é uma cena específica em que o Alien tá sobrevoando a fazenda de cavalos e ele tá preso, o personagem do Daniel Kaluuya tá preso dentro de um carro, não pode sair, porque senão o Alien vai pegar ele, e ele pensa em checar, e aí ele volta e fala, não, nope, tipo, não vou olhar. E é algo que um personagem branco em um outro filme de Alien super faria, sairia do carro e faria alguma coisa, e eu até comento, eu gosto de comentar com as pessoas e brincar aqui, o Jordan Peele, ele fez o Nope, o Não Não Olhe, só para mostrar para as pessoas como que o negro realmente reagiria em face de uma ameaça de nível alien, de nível ET. Você não vai para cima, você não vai checar o que está acontecendo, você não vai sair de casa e vai com uma 12 no milharal checar o que está rolando, não. Você vai ficar dentro de casa e falar: eu não vou nem a pau. É, é isso. O filme para mim é isso. E é maravilhoso. E muito melhor que o Us. E não tem muito mais o que comentar. Eu acho que o Nope, ele tem uma questão que, assim, eu acho que ele mais do que o Us, ele não é um filme que vai ser para todo mundo, assim, né? Ele tem uma estrutura muito própria, ele tem uma mitologia muito própria, ele flerta muito mais com a ficção científica do que os outros filmes, ele tem os seus aspectos sociais mais fortes, ele tem esses subtextos que a gente já comentou dos outros filmes do Jordan Peele aqui, muito presentes. Eu nem vou falar muito também, porque é um filme mais recente, é um filme que ainda está em cartaz, para as pessoas poderem buscar de uma maneira mais acessível. Concordo com o Bruno, é melhor do que o Us. Continua sem chegar perto do Corra para mim, assim, mas cumpre a missão do que o Bruno falou, da tentativa de ser um filme mais pipoca, de ser um filme mais de cinema, assim, um filme mais grandioso, um filme mais de grande expectativa, principalmente porque o Jordan Peele estava muito tempo sem trazer nada. Então, é um filme que vale muito a pena ser visto. Se você não conseguir ver no cinema, corra. Show de bola, gente. Era isso que a gente queria trazer para vocês, falando um pouquinho sobre Ari Aster, Jordan Peele, dois nomes que tanto eu quanto o Bruno consideramos os grandes expoentes do terror, junto com muitas outras pessoas, assim, a gente tem muitas pessoas aí que trabalham o terror de um jeito legal, tem muita gente nova chegando que trabalha o terror de um jeito legal, mas em conversas informais a gente acabou chegando no consenso de que os filmes do Ari Aster e os filmes do Jordan Peele têm prestado um serviço muito positivo para o gênero do terror, que é um gênero que a gente gosta muito. O Bruno é fã incondicional do gênero, então fica aí a dica. Procurem os filmes do Ari Aster, procurem os filmes do Jordan Peele. Acho que vai valer muito a pena. Quem quiser conhecer um pouquinho também mais a fundo o trabalho do Jordan Peele, no Prime Video tem 2 temporadas da série Além da Imaginação, que é uma refilmagem da série original lá da década de 70, 60, nem sei de quando é que é.
uma série bem antiga, The Twilight Zone, que é uma série já mais voltada para ficção científica, mas que tem alguns pontos de terror. É uma série em antologia, então um episódio não tem muita conexão com o outro. Você pode escolher ver os episódios separados. E são filmes de meia hora, meia horinha, 40 minutos, são bem curtinhos, historinhas curtinhas, de terror e ficção científica, onde o Jordan Peele faz tanto o trabalho de produção quanto o narrador da série. Ele é o apresentador das histórias, né? Então tem toda aquela pompa dos filmes antigos que vinha desde lá do Alfred Hitchcock Presents e tudo mais. E aí, Brunão, suas considerações finais sobre Ari Aster e Jordan Peele e a sua influência no terror contemporâneo? Falou tudo, são os expoentes do, do terror contemporâneo, são diretores que têm uma marca bem forte, como vocês com certeza perceberam pelos nossos comentários. Não tem muito o que dizer. Jordan Peele perfeito, sabe de uma coisa que a gente não comentou muito, ele sabe trabalhar muito bem o humor junto com os filmes dele, porque todo filme tem uma pegada, nem que seja rapidinha de humor para quebrar a expectativa, quebrar o ritmo, te tirar um pouco daquilo, até para, como eu falei, te dar um ar fresco, um respiro, só para te dar um descanso de tudo que está acontecendo no filme. Mas é isso, os caras são geniais. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, por dar mais um tempinho pra gente aqui no dia a dia de vocês, deixar a gente compartilhar do tempo enquanto você tá aí lavando uma louça, dirigindo, no transporte público, na academia, não sei onde você tá ouvindo a gente. Se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, @canal do Erd, YouTube, @canal do Erd. Se você quiser mandar pra gente alguma sugestão de pauta, se você quiser mandar pra gente sugestão de alguma temática pra gente discutir aqui, vai lá no direct do Instagram e manda pra gente. A gente está à disposição aí para ouvir vocês. E é isso, né, Brunão? Foi muito bom ter vocês de novo aqui com a gente em um novo episódio do Que Você Viu. Se você gostou, se vocês gostaram, não esqueçam de dar a nota no Spotify. É muito importante pra gente, para continuar fazendo o que a gente faz, os episódios. E se gostou, compartilha, manda no WhatsApp da tia, do vovô, manda dos amigos, manda na DM do Instagram. Compartilha com todo mundo. É isso que a gente pede. E esse foi o Que Você Viu. É isso. Valeu e até o próximo episódio.